Boa noite, pessoal. Graça e paz. Boa noite, graça e paz. Deus abençoe a todos. Mais um estudo aqui, mais uma live, mais uma noite em que a gente vai estar estudando aqui a palavra de Deus. 18º estudo. A gente vai falar nessa noite sobre o efeito prático da salvação. Amém? Espero que nosso bom Deus possa abençoar as nossas vidas nessa noite, porque está sendo transmitido às 22h31, às 22h30, né? Aqui de Portugal. No Brasil são 6h30 da noite. E a você que vai assistir mais tarde ou em outro momento, nosso bom dia ou nosso boa tarde, né? A gente não sabe quando vai ser assistido esse vídeo, tá bom? Mas o que importa é que Deus ele possa abençoar as nossas vidas, a tua vida, você que vai compartilhar esse vídeo, você que vai assistir também pelo nosso canal no YouTube, tá bom? O link do canal está fixado na chamada dessa live, na chamada desse vídeo, tá bom? Que você possa também nos dar uma força lá no nosso canal, entre, se inscreva, curta, deixe seu comentário nos vídeos e assim ativa o sino da notificação para as próximas publicações. Você está inteirado de tudo que a gente tem feito, tá bom? Enquanto o pessoal está chegando aí, a gente vai ouvir uma música aqui das antigas também, embora essa versão que a gente vai ouvir foi gravada em 2018, tem um tempinho também, né? Mas as músicas em si é um medley de corinhos, né? O Banda e Voz gravou, né? E a gente vai ouvir então aí esses corinhos, né, da antiga, mas com uma nova versão que o Banda e Voz colocou, tá bom? Enquanto o pessoal está chegando, a gente vai ouvindo aí esses louvores aí, tá bom? A ti, Senhor, toda honra, toda glória, todo poder, só tu és digno do nosso louvor. Aleluia, salvação e glória, Honra e poder pertence ao nosso Deus. Aleluia, salvação e glória, honra e poder pertence ao nosso Deus. Canta, aleluia,
Amém. Como bons cariocas, né? Rolou um sambinha aí, para honra e glória do nosso Senhor, porque Deus é o dono e autor da música e de todos os ritmos, não importa o ritmo. Apesar de eu ser roqueiro, né? E de formação musical também, porque eu sou baterista, mas eu curto um sambinha como bom carioca, né? Carioca da gema. E Deus como autor da música e autor também de todos os ritmos, não importa o ritmo, o que importa é você estar adorando ao Senhor através dessa expressão que Ele próprio criou, que é a música, tá bom? Um abraço aí pro pessoal que já está presente na live, né? Um abraço aí pro Sandro Honorato. Abração, Sandro. Pra minha mãe, Dona Onélia. Pro Jonico. Pra Rosa. Isso, Rosa, Jonico. E pra minha filha também, pra Gabriela, que está assistindo. Resolveu prestigiar hoje a live do papai e da mamãe. Tá bom? Amém. Então vamos lá, pessoal. Nessa noite a gente vai falar sobre o efeito prático da salvação, tá? Vai ser essa live e mais duas, para depois a gente estar passando para o próximo assunto que a gente vai tratar aqui nas lives, que é o estudo sobre livre-arbítrio, tá? No final aqui da live a gente dá mais outros detalhes desse estudo, né, que a gente vai estar realizando também, tá bom? Vamos lá então. Nessa noite a gente vai falar sobre esse efeito prático da salvação, que na realidade é um fechamento, é uma amarração. Um abraço aí também para Cirlange, Leandro, esqueci de falar da Cirlange. Grande abraço, querido. Obrigado aí pela participação. É uma amarração do estudo anterior, né, que a gente viu sobre a salvação realizada, tá bom? A gente ainda vai falar um pouquinho, né, sobre santificação e todas aquelas outras doutrinas que compõem a salvação realizada dentro da salvação, da doutrina da salvação que a gente está tratando, tá bom? A gente vai falar sobre a perseverança e a preservação dos santos, a constância e a conservação dos santos e a fidelidade e a confirmação dos santos, tá bom? Texto base e chave desse estudo dessa noite está lá em Hebreus, capítulo 10, versos 10 e 14, que diz: E porque Jesus Cristo fez o que Deus quis, nós somos purificados do pecado pela oferta que Ele fez, uma vez por todas, do seu próprio corpo, assim como um sacrifício só. Ele aperfeiçoou para sempre os que são purificados do pecado. Um abraço aí também para nossa amiga aqui, a Ieda. Abração, Ieda. Deus te abençoe. Deus te abençoe, querida. A gente estudando na última parte da salvação realizada, a gente estudou o fato do cristão verdadeiro ele passar por um processo diante dos homens que manifesta Cristo mais e mais na sua vida. Ou seja, esse processo que a gente tratou aqui é a santificação, tá bom? E a gente quer agora tratar da garantia divina que esse processo de santificação ele continuará até a glorificação do céu. E a certeza que os cristãos verdadeiros continuarão se santificando na terra, a gente chama na teologia de a perseverança dos santos. E a certeza que os cristãos verdadeiros terminarão glorificados no céu, nós chamamos na teologia da preservação dos santos. E a perseverança dos santos é de inteira responsabilidade do próprio cristão. Já a preservação dos santos é atuada somente
pelo poder do nosso Deus. Amém? E essas duas doutrinas, que são gêmeas e sempre andam de mãos dadas, isso quer dizer o quê? Que não pode existir a perseverança do cristão sem a preservação de Deus, como também não pode existir a preservação de Deus sem a perseverança do cristão. Ou seja, elas se fundem em uma coisa só e não tem como dividir, tá bom? Essas duas doutrinas, elas também podem ser descritas como sendo os dois lados de uma mesma moeda, tá bom? Um exemplo que a gente pode dar. Ou seja, um lado ele mostra a responsabilidade do povo de Deus para com o Senhor, da salvação, claro, e o outro lado mostra o poder desse Deus para cumprir as suas promessas para com o seu povo, ok? E a gente vai ver algumas dessas promessas também aqui nesse estudo, tá bom? Mais à frente. E a Bíblia, queridos, ela não deixa dúvidas em relação ao que Deus conserva de forma fiel o seu povo, pois ele não pode perder nenhum dos seus verdadeiros filhos, tá bom? A paz para você também, a nossa amiga Ana Rodrigues, que acabou de entrar. Um abração, Ana. Aqui Saudades, em Ana. Portugal também. Deus te abençoe, querida. Deus dá um abraço e um beijo na Nai, na tua filha. Amém. Que Deus possa abençoar a vida de vocês, a casa aí de vocês. Amém. Em nome de Jesus. Ele não pode perder nenhum dos seus verdadeiros filhos, tá bom? A Bíblia ela é bem clara em relação a isso, tá? Porém, a salvação que Deus ele opera no elegido ou no eleito, ela tem a natureza de provocar o próprio cristão a perseverar na sua graça. E a gente fala isso baseado nas palavras do apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 9 e verso 10, que diz assim: mas ele me respondeu, a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades pelos quais passo por causa de Cristo, porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. Em outras traduções, para você que não se situou nesse versículo, né? Quando estou fraco, é que estou forte. Por quê? Porque quando estou fraco, é o poder de Deus que se aperfeiçoa em mim. Já não são as minhas próprias forças, mas é a força que vem de Deus através de Cristo Jesus, através do Espírito Santo, melhor dizendo, na minha vida. Palavras do apóstolo Paulo. Amém? E por serem essas doutrinas que a gente vai tratar aqui gêmeas, existem também os perigos destrutivos se tentarmos crer em apenas uma parte dessas duas doutrinas. Se existir a crença da responsabilidade do cristão em perseverar sem o poder de Deus o preservando, nós vamos ter aí um crente que ficará intensamente preocupado em manter-se salvo pelos seus próprios esforços. Por outro lado, se existir a crença no poder de Deus preservando os seus sem a responsabilidade da perseverança dos santos, nós teremos aí um cristão que de nenhuma maneira vai se preocupar com o seu testemunho ou da sua responsabilidade de andar digno da chamada da salvação.
E esse desequilíbrio doutrinário incentivaria pensamentos e práticas totalmente loucas, como: nada importa o que eu faço no mundo, se eu sou salvo e lá no final serei salvo do mesmo jeito. Ou seja, pensamentos como esses, e para evitar esse desequilíbrio, né, como a supergraça, né, a doutrina da supergraça, que muitos têm pregado e ensinado: uma vez salvo, salvo para sempre, não preciso me esforçar, não preciso perseverar, igual a gente está vendo aqui, se no final das contas eu serei salvo mesmo, eu sou um eleito, né? Então, para evitar esse tipo de desequilíbrio, né, porque todo extremo, seja em qualquer situação, é prejudicial, tá? Todo extremo é prejudicial. A gente tem que ter equilíbrio em todas as coisas, né? Então, para evitar esse desequilíbrio, né, esses extremos, essas duas verdades, elas devem ser tratadas em conjunto, tá bom? São doutrinas gêmeas, andam de mãos dadas o tempo todo. Então, tem que haver um equilíbrio, tá bom? A Celi também, né, acabou de entrar. Um grande abraço, minha querida. Beijão, Celi. Deus te Deus te abençoe. Em Obrigada. nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus Tá bom? abençoe todos aí. A Carla, a Rafael, as crianças. Amém. Todos. Beijão. Então vamos definir algumas coisas, né, nesse estudo aqui, antes da gente entrar propriamente nessas duas doutrinas que a gente vai tratar, tá certo? A perseverança é a manutenção de uma profissão verdadeira que é vista num andar obediente e contínuo à palavra de Deus e às doutrinas de Cristo Jesus, tá bom? A perseverança também é a manutenção de princípios santos, que a gente vai ver já já. A perseverança é a manutenção de boas obras, tá bom? E a perseverança também é uma manutenção capacitada pelo próprio Deus, ok? Alguns versículos que enfatizam a promessa da preservação de Deus na vida dos seus, ok? Antigo Testamento, livro de Salmos 37, do versículo 24 ao 28. O Senhor os sustém com a sua mão. Eles são preservados para sempre, tá bom? Outras bases bíblicas a respeito de preservação de Deus para com os seus. Agora, Novo Testamento, João 5:24. Não entrarão em condenação. João 6:37. De maneira nenhuma os lançarei fora. João 10:27 ao 29. Dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém os arrebatará da minha mão. 1 Coríntios 1:8 e 9. Vós confirmará até o fim. Fiel é Deus, chamado para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. 2 Tessalonicenses 3:3. Mas fiel é o Senhor, que vos confirmará e guardará do maligno. E Judas 1:24. Poderoso para os guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis. Então note como a Bíblia está recheada da preservação do nosso Deus para com os seus. Amém? Darlene agora vai falar um pouquinho dessa preservação agora de forma efetuada, tá bom? Amém. Então, a preservação é efetuada, a vitória da preservação não está no homem, mas está em Cristo.
1 Coríntios 15, 57, graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Coríntios 2, 14, graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo. E 2 Coríntios 12, 9, minha graça te basta. Deus opera a sua graça perseverante nos seus filhos com meios divinos. Estes meios são o Espírito Santo, a sua palavra, a oração intercessora de Cristo, a correção, o seu poder, o seu amor, a sua graça, a sua sabedoria, a sua imutabilidade e as suas promessas. Essa graça divina da perseverança que é dada ao cristão não é baseada em algum esforço dada ao cristão, né? Não é baseada em algum esforço da carne, mas unicamente na obra expiatória de Cristo, na promessa da aliança e segundo o propósito eterno de Deus. Só uma observação na promessa da nova aliança, tá bom? Nova aliança. Não da antiga aliança, na lei de Moisés, embora a gente não deve desprezar essa lei dada a Moisés, que serviu naquela época para balizar, né, as ações ali do povo em relação ao tratamento com Deus e enfim, aquela situação toda de propiciação pelos pecados. Mas na nova aliança é como o profeta falou, né? Olha, hoje temos as leis escritas em tábuas, mas vai chegar um tempo em que virá que essas leis não serão mais necessárias consultar tábuas, mas essas leis serão gravadas no nosso próprio coração. Amém? Então, essa obra expiatória de Cristo Jesus, ela é baseada na promessa da nova aliança, segundo esse propósito eterno de Deus, tá bom? E nós vimos aí alguns meios, né, que Deus usa para estimular a perseverança dos santos e fazer essa efetuação dessa preservação do próprio Deus, tá? E a gente vai falar agora um pouquinho sobre esses meios. O primeiro meio que a gente vai ver que Deus usa para estimular a perseverança, né, dos santos, ou seja, de todos aqueles que entregaram a sua vida para Jesus Cristo, aqueles que hoje procuram fazer não a sua própria vontade, mas fazer e cumprir a vontade do Pai Celestial, tá? São esses que Deus conheceu, são esses que Deus adotou, são esses que Deus tem santificado pela sua palavra, tá? São esses que Deus justificou através de Jesus Cristo, e são esses que serão glorificados também um dia, tá bom? Então a gente vai ver esses meios de estimulação na perseverança dos santos, tá bom? O primeiro meio que a gente vai tratar é o Espírito Santo, tá? Efésios 1, 13 e 14, que diz o seguinte: fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa redenção, para a redenção da possessão adquirida. Ou seja, Deus ele julga o valor do penhor dado para cumprir a sua promessa, e pelo Espírito Santo ser o próprio Deus, é indiscutivelmente garantida a possessão adquirida, ou seja, a salvação completa das almas que Cristo comprou pelo seu sangue, tá bom? Essa foi a garantia pela nossa salvação, ou seja, o próprio sangue de Jesus vertido ali na cruz do Calvário, amém? Que nos comprou, que
nos transportou do reino das trevas para o reino da maravilhosa luz do Pai das luzes, né? Amém. Glória a Deus por isso. Ainda sobre o Espírito Santo, uma outra referência, Gálatas 4:6. Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. Amém? Aí no final, essa expressão Abba, Pai, que significa paizinho, uma expressão de intimidade com o próprio Pai, né? Paizinho, Abba, Pai. O Espírito Santo em nós, ele faz com que queiramos nos aproximar desse Pai e agradar esse Pai mais e mais e mais e mais, ok? E pela presença do Espírito Santo em nós, tanto a nossa preservação quanto a nossa perseverança, elas estão asseguradas. Amém? Asseguradas. Ainda sobre o Espírito Santo, uma outra referência, Gálatas 5:22, que diz: o Espírito Santo opera em nós o fruto que agrada ao Pai. O Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas e intercede pelos santos. Amém? E Deus, ele examina os corações dos cristãos e vê a obra do Espírito Santo deles. E Deus sabe da intenção do Espírito Santo, e por isso tudo coopera para o eterno bem daqueles que estão em Cristo Jesus, até a glorificação deles. Amém? Filipenses 1:6 também vai falar o seguinte: aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Deus, na sua mente, ele começou essa boa obra, porém a intenção dele veio a nós através de quem? Ou através de quê? Veio a nós pela obra do Espírito Santo, manifestando Cristo pelo ministério da sua palavra dentro de nós. Amém? E por ele operar em nós, chegamos a querer o que Deus deseja, ou seja, a fé no seu Filho Jesus, ok? Pela obra do Espírito Santo, atualmente temos tudo que é necessário para ser completo todo o desejo do Pai. E não existe dúvida nenhuma e não existe falha nenhuma na obra do Espírito Santo. E por isso a sua obra, ela findará com o cristão aperfeiçoado. Amém? E o Espírito Santo é um dos meios que Deus usa. Portanto, o Espírito Santo é um dos meios que Deus usa para estimular a perseverança dos cristãos, para garantir e efetuar a sua preservação. Um outro meio que Deus usa é a sua própria palavra. Amém? A continuidade do cristão no caminho da piedade é um milagre. E sendo assim, necessita de uma imediata operação divina. Amém? A palavra de Deus é um meio nessa operação divina. E as Escrituras nos mostram a responsabilidade da nossa perseverança pelos avisos solenes e pelos mandamentos sérios, para que a preservação de Deus ela seja revelada. A palavra também nos anima a perseverar pelas promessas gloriosas e pelos exemplos dos santos contidos na própria palavra, para que a preservação dos santos seja uma realidade. Amém? Amém. A gente vai ver agora que avisos solenes são esses, que mandamentos
sérios são esses e alguns exemplos desses santos, tá bom? Para a gente perseverar nisso que Deus está tratando conosco, amém? Os avisos solenes da palavra de Deus, eles operam para a nossa perseverança, para que a preservação de Deus ela seja manifestada. E existem vários avisos solenes da palavra que parecem dar margem para a doutrina falsa que diz que o cristão ele pode perder a sua salvação. E não são nada mais do que avisos solenes para nos exortar a perseverar para que a preservação de Deus ela seja manifesta. E os avisos solenes também enfatizam unicamente a respeito da responsabilidade do homem, ok? E agrada a Deus promover a nossa obediência voluntária para que a sua preservação ela possa ser evidente, tá bom? Então vamos a esses avisos solenes agora dentro da palavra de Deus. Mateus 7:21 é um exemplo desses avisos solenes. Diz o seguinte: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Um outro exemplo de aviso solene está em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 26 ao 33. E no versículo 27 é bem explícito isso, que diz o seguinte: e qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. E logo, não sendo discípulo de Jesus, não pode cumprir com esse aviso solene do próprio Pai. Amém? João 14:23 é um outro aviso solene. Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Romanos 8:13 porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Eu não gosto muito dessa tradução, porque tem uns verbos assim conjugados em tempos que a gente não usa, né? Mas, para entendimento geral, se a gente colocasse a outra versão que a gente utiliza, a NTLH, ficaria um pouco estranho os termos, né? Mas vamos lá. 1 Coríntios 5:5 seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Gálatas 5:24 e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. 1 João 2:4, 5 e 15 aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade, mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João 4,15 qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Amém. A palavra de Deus, pelos seus avisos solenes, é um outro meio divino usado para animar a preservação dos santos, para garantir e efetuar a sua preservação neles. Amém? Um outro meio que Deus usa são através dos seus mandamentos sérios. E pelos esses mandamentos sérios das Escrituras, os cristãos são estimulados às ações que operam a vontade de Deus. E pela obediência do cristão à palavra, a preservação divina ela é evidenciada. E Deus usa os mandamentos sérios das Escrituras para que os homens façam o que é necessário para a sua preservação. E esses mandamentos contidos nas Escrituras, eles vão enfatizar unicamente a responsabilidade
do homem. E agrada a Deus promover a nossa obediência voluntária para que a sua preservação também seja evidente através dos mandamentos sérios. Vamos a eles então, alguns só, para não ficar muito extenso, tá bom? Mateus 16, 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, ou negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tá bom? Romanos 6, 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Gálatas 5, 16 e 25. Andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. São mandamentos sérios, tá bom? Um abraço para minha irmã Karina. Um beijão, Karina. Está Deus te participando abençoe. também da live. Que Deus te abençoe. Dá um beijão antes na Bela. Em nome de Na Jesus. irmã Silvia também. Dá um beijão nela. Amém. Então a palavra, pelos seus mandamentos sérios, é um outro meio divino eficaz e é usado para animar os seus à perseverança e garantir a sua preservação até o fim. Amém? Um outro meio que a gente vai ver são as promessas gloriosas da palavra de Deus que operam para a nossa perseverança e também para a nossa preservação. Um abraço para a Wanda Almeida que está assistindo. Que Deus te abençoe. Amém? A Wanda, se eu não me engano, é a esposa do pastor Gessé. É isso? Corrija se eu tiver feito um equívoco aqui. Mas acho que é a esposa do pastor Gessé. É isso? Amém? Confirma aí para mim. Amém? Deus te abençoe, irmã Wanda. Pelas promessas gloriosas da palavra, o cristão ele é estimulado a procurar a graça para perseverar até o fim. E tudo isso vai operar para a glória do próprio Deus. E a promessa da preservação, ela está fundida, ela está acoplada à perseverança do cristão. Sim. Sim, mãe do Isaac. Isso. Tá, amém, amém, amém. Ela mesma. É ela mesmo. Dá um abraço então no Isaac, no pastor Gessé, em todos aí da família, essa família que nós amamos enquanto estivemos congregando ali na CPNT. Amém. O pastor Gessé é meu amigo, amém, e aprendi muito com esse homem, né? Ainda tenho aprendido muito com esse homem, um homem de Deus, amém, uma família realmente abençoada, o Isaac também, amém. Obrigado aí pela participação, querida, dá um abraço em todos dessa família, amém, muito especial pra gente, amém, em nome de Jesus. Então, pelas promessas gloriosas, o cristão, ele também é animado para com a sua responsabilidade e preservação divina. Amém? E Deus usa essas promessas para que os homens perseverem no que for necessário. Amém? E agradem ao Pai, né? Porque ao Pai agrada também promover essa obediência voluntária. Amém? E nesses versículos que a gente vai ler, parece que a preservação ela é condicional à nossa perseverança, mas a verdade é a seguinte: o cristão é estimulado a buscar a graça de Deus, que é suficiente para levar os seus até o fim. Amém? Exemplos dentro da Bíblia dessas promessas, ok?
que não são condicionais à nossa perseverança, ok? Vamos lá então, Mateus 10, 22 e 24, 13. Mas aquele que preservar ou perseverar até o fim será salvo. Amém? Romanos 2, do 6 ao 10. O qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que, com perseverança em fazer o bem, procuram glória, honra e incorrupção. E o versículo 10, glória, porém, e honra e paz a qualquer que pratica o bem, primeiramente ao judeu e também não grego. Hebreus 13, 14. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Tiago 1, 12. Bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque ele, quando for provado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Apocalipse 2:7. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Apocalipse 2:17. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido. Apocalipse 2, 26 e 28 ao 28. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Apocalipse 3, 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Oh, glória a Deus. Olha quantas promessas para todos aqueles que perseverarem até o fim. Só um detalhe aí no versículo 17 do capítulo 2, né, de Apocalipse. Ao que vencer, darei eu de comer do maná escondido. Eu fico, às vezes, imaginando, né, na nossa limitada mente e imaginação, né, se Deus saciou a fome do povo ali no deserto, né, com um maná. Imagine esse maná escondido, né? O que seria? O que seria o maná escondido? Ou seja, muita coisa que a gente só vai ter a exata dimensão. Mistérios, né? Muito mistério, muitas coisas. Quando estivermos ali na glória, né, reinando eternamente com o nosso Deus. Tem que vencer, que aí vai saber tudo isso. Tem que vencer. Para comer do maná escondido, tem que perseverar. A gente tem que perseverar até o fim. Amém? Então, querido, persevere até o fim, porque com certeza, como diz o Juliano Som, naquela linda canção que ele escreveu, vai valer a pena. Vai valer a pena. Amém? Vai valer a pena perseverar. Amém? Que você seja um desses. Vai em cantar, nome eu de Jesus. venci e cheguei aqui também, né? Tem essa... Eu venci e cheguei aqui. Amém? Que você seja um desses. Que nós sejamos, né? Sejamos esses perseverantes. Amém? Que vão, com certeza, usufruir de todas essas promessas, de todas essas bênçãos que Deus tem reservado para todos nós. Amém? Todos nós. E muitas dessas promessas, queridos, dão a entender que o fim, ele é condicional ao desempenho do homem. E num sentido espiritual, o fim ele é condicional aos esforços, né, do homem. Claro que a gente está falando do homem novo, porque o velho homem, ele segue a lei do pecado e ele não pode agradar a Deus. Porém, esse novo homem, né, esse homem regenerado, né, ou o homem interior, ele tem prazer aonde? Na lei de Deus.
E por ter esse prazer, ele busca agradar ao Pai mais e mais até o fim. Então entendemos com isso o quê? Que as promessas, elas alimentam a responsabilidade do homem interior a batalhar com a graça de Deus para ter essa vitória final prometida. Amém? E a palavra de Deus, por essas promessas gloriosas, são um meio divino também usado para estimular a perseverança do cristão. Amém? E para garantir e efetuar a sua preservação neles. Amém? Agora vamos a um outro meio, que são os exemplos dos santos relatados nas Escrituras, que também operam para a nossa preservação. Amém? Mesmo que não estejamos no tempo do Velho Testamento ou com a lei de Moisés sobre nós, os exemplos daqueles que serviram aquele Deus que nunca muda, e fazendo isso e também procurando a sua graça para ficar firmes na obediência, ok? Podem muito nos estimular na nossa perseverança. E com a nossa perseverança estimulada, a graça também vai ser manifestada. Amém? Quando o nosso caminho ele for espinhoso e evidente é a fraqueza da nossa carne, a gente pode muito bem lembrar que os antigos alcançaram testemunho pela fé. Lá em Hebreus, no capítulo 11, ele nos dá um panorama, ok, desses antigos que alcançaram esse testemunho pela fé em diversas situações de perseguições familiares, em diversas situações de perseguições satânicas, em diversas situações de perseguição política. A graça de Deus, ela foi suficiente para essas pessoas. E as suas perseguições vieram também através de gigantes, de reis pagãos. Mas todas essas perseguições, elas não foram suficientes e não foram maiores do que o único e verdadeiro Deus. Amém? As suas aflições vieram do ódio. As aflições daquelas pessoas, elas vieram do engano, do fogo, de animais selvagens, muitas das vezes provocadas pelos seus inimigos. E a graça de Deus, ela foi suficiente para que todos esses alcançassem testemunho, conforme está registrado lá em Hebreus capítulo 11. Eles foram estimulados a vencer reinos, essas pessoas foram estimuladas a praticar justiça e alcançaram promessas pelo poder de Deus. Eles tiraram forças da fraqueza e pela força de Deus eles puseram em fuga exércitos estrangeiros e exércitos maiores do que eles conseguiam reunir em número de homens para enfrentar esses exércitos. As mulheres, elas foram guiadas com sabedoria, e os perseguidos, eles não dobraram na hora da grande aflição. E o poder e a graça de Deus que deu a vitória em vida a todos esses santos aqui que a gente está relatando, a todos esses homens e essas mulheres, queridos, o poder e a graça de Deus são os mesmos de hoje. Por quê? Porque Deus, ele não muda. E sabendo que Deus não muda, e entendendo que temos
conforme diz lá, agora no capítulo 12 do mesmo livro de Hebreus, sabendo que Deus ele não muda e entendendo que temos uma tão grande nuvem de testemunhas vitoriosas, nós somos exortados através desses exemplos, dessas pessoas, da vida, do testemunho dessas pessoas, nós somos exortados a deixarmos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, para nós perseverarmos na carreira que nos está proposta. Amém, querido? Esses exemplos do Velho Testamento, eles foram escritos também para que conheçamos a consolação das Escrituras e que tenhamos esperança. Na hora da nossa aflição, quando nos lembramos do que é relatado sobre a graça de Deus, que capacitou todas essas pessoas, que capacitou a esses a alcançarem o testemunho, nós somos estimulados a buscar a mesma graça para podermos alcançar o mesmo testemunho vitorioso e virtuoso em nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Bem, querido. E quando o cristão ele é tentado a se entregar e culpar Deus de injustiça pelas situações amargas, muitas das vezes que se apresentam, somos ajudados a perseverar na fé por lembrar da graça divina, dessa graça divina na vida de Jó. E pelo seu exemplo aprendemos que Deus é justo e merecedor de confiança total, apesar de todas as circunstâncias e de todas as aparências. Jó 2, versículo 10. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal. Amém? Palavras de Jó a respeito de Deus. E aprendemos pela sua vida também que Deus ele abençoa ricamente os que perseveram na fé. E contemplando esse exemplo da soberania e da misericórdia de Deus, nós somos consolados a termos paciência com esperança. Amém? Está difícil a situação? Seja paciente. Seja paciente. E use esta paciência com esperança. Amém? Porque não há mal que dure para sempre. Não há situação em que Deus não possa reverter. E algumas situações, elas vêm do próprio Deus para nos aperfeiçoar, para forjar o nosso caráter. Amém? E nós sairmos muito mais fortes. E para que isso que talvez hoje estejamos passando, você esteja passando, para que sirva para que você possa consolar outros através dessa experiência que você está passando, servir de aprendizado na tua vida, para que você possa ensinar a outras pessoas. E entender que outros passaram também. E entender que outros passaram, como a gente viu, e conseguiram vencer. E no final das contas, tudo isso serviu para a glória de Deus. Amém? Um abraço aí também para o Ângelo. Amém? Deus te abençoe, meu querido. Ângelo, obrigado aí pela participação. Amém? Então, um outro exemplo que a gente pode citar é quando vier a traição dos amigos e a morte. E é proveitoso lembrar, neste caso, dessas situações específicas, lembrar de quem? Do exemplo do próprio Cristo. Amém? Jesus, ele venceu a morte. Jesus, ele venceu o mal. Jesus, ele venceu as contradições de pecadores com o poder de Deus atuando nele. E, portanto, quando considerarmos o exemplo dele, teremos o quê? Bom ânimo para perseverarmos pelo mesmo poder. E as obras de Cristo foram escritas para o nosso próprio proveito, para que creiamos que ele é o Cristo, que ele é o Filho de Deus
E crendo nisso, nós teremos o que é necessário para perseverar até a vida eterna que foi dada em seu nome. Amém? Quando existir forte oposição social em relação à nossa mensagem, a gente pode citar o exemplo de quem? De Estevão. E esse exemplo, ele será animador, porque aquela mesma graça de Deus que fez aquele jovem a ser ousado, a pregar a verdade, e pregar essa verdade em face de grande oposição, e morrer como um vitorioso, essa mesma graça, ela pode nos aperfeiçoar a sermos fiéis em cumprir a vontade de Deus em nós. Amém? E eu não sei se você se lembra ou tem essa passagem aí assim clara na tua mente, né? Mas a gente pode fazer um comparativo ali dessa passagem, né? Com o próprio Jesus Cristo, né? Porque Jesus, quando está ali vamos dizer assim, nos minutos finais, antes de entregar o seu espírito ao Pai, né? Ele vê as pessoas ali blasfemando, as pessoas cuspindo no seu rosto, alguns jogando algumas coisas em cima dele, alguns proferindo palavras de maldição, enfim. Outros até mesmo desafiando ele, né? E Jesus vira para o Pai: Senhor, perdoa. Eles não sabem o que fazem. E quando Estevão ali estava sendo apedrejado, né? Ele levanta os seus olhos, ele eleva os seus olhos aos céus. Amém. Glória a Deus. E naquele momento ele tem uma visão, os seus olhos espirituais estão abertos. Ele vê o céu aberto ali. E ele vira para o Pai, assim como Jesus, e falou: Senhor, não impute-lhes este pecado. Ou seja, cada pedrada ali que ele tomava, ele pedia ao Pai para que não colocasse aquele pecado em cima dos seus apedrejadores. Então a gente vê uma similaridade entre Jesus e esse jovem chamado Estevão. Amém? E queridos, ele só pôde fazer isso e tomar essas atitudes mediante ao quê? A graça que se movia dentro dele, porque pelo homem natural que ele era, pelo homem natural que nós somos, nós não podemos tomar essas atitudes e nem proferir essas palavras. Amém? Se não for a graça de Deus na nossa vida. Amém? A gente não consegue perdoar ninguém, a gente não consegue ter essas atitudes dignas e nobres. Amém? Se não for pela graça de Deus, a gente não consegue. Pela nossa própria força, pelos nossos pensamentos, pelas nossas ideias, a gente não consegue fazer nada disso, a não ser pela graça de Deus. Amém? Então, queridos, essa graça, essa ousadia em pregar a verdade, em ser ousado na graça de Deus, mesmo com toda a oposição que a gente enfrenta, ela está disponível para cada um de nós e ela pode nos aperfeiçoar a sermos fiéis em cumprir a vontade do Pai.
assim como Jesus cumpriu, assim como Estevão, assim como outros cumpriram. Amém? Um outro exemplo que a gente pode citar, quando tivermos limitações físicas, a gente pode se lembrar das limitações que atrapalharam a vida de quem? De Paulo. Muitas das vezes o impedindo aquele homem de várias maneiras, e nesse exemplo a gente entende a ocasião da graça suficiente de Deus, e seremos também animados de forma alegre a perseverar até o fim e nos alegrar pela providência perfeita de Deus na nossa vida. Amém? Se tivermos anos de aflições, será edificante nos lembrar do exemplo de quem? Do apóstolo João, perseguido e exilado por anos na ilha de Pátimos. Ele não foi desamparado por Deus, e mesmo no exílio ele foi visitado por Deus. E pela força dessa revelação divina, nós temos uma profecia muito abençoada, que ele escreve o livro de Apocalipse. E a presença do Senhor com este discípulo obediente é a mesma presença abençoadora que está com os obedientes hoje. Eu não estou falando que você vai escrever outro livro de Apocalipse, ou vai escrever um livro para ser classificado ali na Bíblia, não, porque toda a revelação já foi feita. Bem, tudo que deveria ser escrito já foi escrito, mas você pode ter, sim, essa mesma presença abençoadora que João teve, ok? E sendo confiante nessa tal presença, nós seremos estimulados a não temermos as aflições e a continuarmos avançando na fé. Amém. Amém? Pelo exemplo da vitória de Cristo, pelo exemplo dos santos na Bíblia, somos provocados a perseverarmos na fé. E nessa perseverança, a preservação de Deus, ela é manifestada. E em tudo isso aprendemos como a palavra é usada para o nosso bem espiritual e para a glória de nosso Pai Celestial. E se olharmos somente para os desafios que vêm a nós, sem nos lembrarmos do poder de Deus, nem dos seus mandamentos, nós seremos tomados pelo medo e pelo tremor, ao ponto de desistirmos de avançar na carreira cristã. E na hora do aperto, é melhor lembrar da vitória prometida do Deus que nos deu responsabilidades sérias e dos exemplos da sua graça, que foram suficientes para todos os seus servos verdadeiros. Assim, vamos perseverar até o fim, e a preservação do Senhor para com os seus será manifestada para a sua glória. Amém. Glória a Deus. Querido, obrigado pela tua participação. Nós encerramos por aqui, tá? Essa live. Na próxima semana nós vamos dar continuidade a esses meios que Deus usa, tá bom? Para a nossa preservação. Nós vamos falar na oração intercessora de Cristo Jesus por nós. Amém? Nós vamos falar da correção do Senhor, que é um outro meio que Ele usa. Amém. Nós vamos falar do poder de Deus a nosso favor, tá? Está disponível aí para nós esse poder. Nós vamos falar do amor de Deus para com todos nós. Nós vamos falar da graça de Deus. Vamos mergulhar mais um pouco na graça de Deus, tá bom? Em favor do seu povo. Nós vamos falar da sabedoria de Deus. Nós vamos falar da imutabilidade de Deus. Então, olha quanta coisa boa, quantos meios ainda a gente vai tratar aqui, tá bom? Se Deus quiser, semana que vem estaremos aqui, então, dando continuidade nesse estudo do efeito prático da salvação, falando dos meios que Deus usa na nossa preservação.
Amém? Beijão Muito pra obrigado todos. aí pela tua participação. Beijão, um abraço aí para todos. Você que vai assistir mais tarde, você que vai compartilhar, né? O nosso muito obrigado, né? Reforçando aqui, se inscreva no nosso canal, tá o link aí na chamada dessa live, tá bom? Se inscreva no nosso canal, curta os vídeos, deixe seu comentário, ativa o sininho de notificação para você ficar inteirado de todas as publicações ali no nosso canal, né? Canal Eclesia Chamados para Fora, amém? Lembrando aqui, já fazendo um convite para você, nós daqui a 2 semanas, né? Daqui a 2 estudos, então, encerramos a doutrina da salvação e já entraremos num novo tópico, tá? Num novo assunto aqui, a gente vai tratar sobre livre-arbítrio, tá bom? Livre-arbítrio, será que existe isso? A falácia do livre-arbítrio, o mito do livre-arbítrio, enfim, um assunto aí muito interessante também, muito polêmico, tá bom? E já vou adiantar também que a gente vai ter uma participação aqui agora nos próximos estudos que a gente vai estar tratando de alguns pastores amigos nossos, tá bom? A gente está costurando aí algumas coisas, entrando em alguns acordos aí, tá bom? E já nesse estudo do livre-arbítrio a gente vai ter a participação aqui de um pastor amigo nosso para a gente estar fazendo uma dobradinha aqui na live, tá bom? Mais uma vez aí, obrigado, que Deus te abençoe, boa noite e querendo Deus, estaremos aqui na próxima semana, tá bom? Amém. Beijão Deus te pra abençoe todos. e supra todas as tuas necessidades em Cristo Jesus. Amém.